Apresentar o trabalho do Tópicos Avançados 1. O tema que eu escolhi foi aprendizado de máquina no processamento de linguagem natural. A biblioteca escolhida foi a NLTK em Python. O aprendizado de máquina é um método de análise de dados que automatiza o desenvolvimento de modelos analíticos, usando algoritmos que aprendem interativamente a partir de dados. O aprendizado de máquina permite que os computadores encontrem insights ocultos sem serem explicitamente programados para procurar algo específico. O processamento de linguagem natural consiste no desenvolvimento de modelos computacionais para a realização de tarefas que dependem de informações expressas em alguma língua natural. Essa biblioteca do NLTK, ela possui diversas funções assim para fazer a mineração de texto, né? Que é bem diferente do data mine, porque o texto ele não, no máximo ele está semi-estruturado, né? Não está na tabela direitinho, ele está solto ali, espalhado, às vezes um texto de uma página HTML tu ainda tem que filtrar ele todo, tirar todas as tags para ter o texto puro, e aí tu tem que fazer o processamento desse texto. O processamento de linguagem natural, ele extrai informação, faz recuperação de informação, faz tradução automática, pode gerar texto automaticamente a partir de outros textos, geração de linguagem natural, interpretar a linguagem natural. Existem certas bibliotecas que permitem bibliotecas de sinônimos, de antônimos, bibliotecas de significados, entre outras. A biblioteca NLTK do Python, ela permite que o computador entenda, entre aspas, ali, a linguagem humana com a ajuda do aprendizado de máquina. Essa biblioteca ela surgiu deve ter uns 10 anos praticamente, acho que foi em 2004, tem mais de 10 anos, em 2004 que ela começou a ser elaborada, e ela surgiu basicamente para processamento de linguagem e para análise de texto. Normalmente o primeiro processo que se é feito no processamento de um texto, ele é denominado de tokenização, que é separar um texto em pedaços menores, em frases ou palavras. No caso de um parágrafo seria a sentença, né? E os tokens seriam as frases. No caso, quando a gente for tokenizar uma frase, os tokens seriam as palavras e a sentença seria a frase. Aqui eu vou demonstrar um exemplo desta funcionalidade. Vou abrir o terminal aqui. Vamos demonstrar aqui a utilização do token. A biblioteca ela possui palavras em diversas línguas. Obviamente a língua inglesa é a mais completa hoje. Existe um corpus da língua portuguesa com mais de 1 bilhão de sentenças, mas não está disponível na sua biblioteca. Mas eu vou dar um exemplo aqui agora da tokenização de sentença, tá? Vamos abrir o Python. Vamos importar a biblioteca. Biblioteca importada. Agora a gente vai pegar o tokenizer de português. Opa, o que foi errado aqui? Agora eu estou em português. Agora nós vamos fazer a tokenização de algumas... Vou botar umas 3 frases aqui para a gente dar um exemplo. Vou pegar o português tokenizer. Vou fazer o tokenize. Vamos botar algumas frases aqui. Oi,
Bom dia, colegas. Como vai você? Como vai você? Amanhã é Natal. Aqui temos 3 frases, tá? Quando aplicadas ao tokenize, ele já separa por frase. Aqui eu poderia importar um texto como parágrafo, fazer a leitura direta de um arquivo de texto que ele faria essa geração, né, separando por tokens. Como eu já disse, a tokenização pode ser feita a partir de um parágrafo, gerando frases tokens, a partir de uma frase, gerando palavras tokens. Como a biblioteca Ancast pode ser feita em apenas 3 linhas de código, conforme foi demonstrado. Outra classe que a biblioteca tem é a Punched Sentence Tokenize. Essa classe de biblioteca é utilizada quando o seu texto não obedece um padrão normal, tipo assim, não é uma pontuação certinha, um parágrafo normal. Com essa classe, tu consegue fazer um treinamento para que ela pegue o texto e diga, isso aqui tá desse jeito. Por exemplo, o exemplo que nós vamos usar aqui é de um script, de um filme. Cada linha tem um ator falando ali, por exemplo, tem marcação de linha, numeração de linha, que isso não seria o normal de um texto padrão, né? E tu consegue, com essa classe, ele consegue treinar e fazer essa leitura através de um algoritmo não supervisionado. E ele acaba gerando essas sentenças corretamente. Ele utiliza uma técnica denominada de Sentence Boundary Detection, que poderia ser traduzida livremente como detecção de limites de sentença. Nada seria como o início e o fim de uma frase. Vamos fazer a demonstração. Bom, tá, aqui agora nós vamos fazer a demonstração de treinar um tokenizador para ler umas sentenças diferentes, não de frase em padrão. Vamos importar aqui o tokenize novamente, importando a classe Punched Sentence Tokenizer. Vamos pegar também um texto aqui que vem junto com a biblioteca para fazer esses testes, que é o WebText. Está importado aqui agora. Vamos fazer a leitura deste WebText. Vamos usar o overhead. Vamos usar o overhead. TXT. Feito, fiz a leitura dele, agora vamos passar ele no tokenizer. Sentence tokenizer, vamos passar o texto para ele. Passei o texto para ele. Vamos aguardar o processamento. Processando. Processou. Agora vamos fazer o teste aqui. Tokenize o text. Agora vamos ver a primeira sentença que ele pegou. Pegou e tá aí a frase. White guy, so do you have any plans for this evening? Pegou uma fala no caso aqui, o cara branco falando, né? Agora nós vamos vamos pegar o normal, sem ser o Punched Tokenizer, que é esse que faz o treinamento. Vamos pegar o tokenizer normal utilizado no anterior, né? Vou pegar o Send2 aqui. Send tokenize. Aliás, desculpa.
Primeiro nós temos que importar aqui. Vamos importar novamente o send_tokenize. O NLTK. A gente importa o send_tokenize. Vai importar novamente. Vamos gerar com este padrão aqui agora, com essa send_tokenize utilizado anteriormente, que é treinado só para parágrafos comuns, né? Texto normal. E vamos passar o mesmo texto. Passei o mesmo texto, está fazendo análise, fez análise. Agora eu vou, o mesmo texto, ver o que nós temos na primeira linha. Perfeito, né? A primeira linha está igual. Agora vamos aqui na linha 678. Vamos na posição 678 do Punkt Sentence Tokenizer, que utiliza o algoritmo não supervisionado para fazer a leitura e ver como está cada texto, não seguindo um padrão comum, né? Está aqui a linha 678. Agora na segunda opção que utilizou a classe send_tokenize, nós temos essa situação. Com isso a gente pode ver que o Punkt Sentence Tokenize e o send_tokenize, as classes estão interpretando o texto de maneira diferente. Então, a send_tokenize ela só tem o padrão que está escrito dentro dela e ela obedece aquele padrão. Ó. Enquanto a Punkt Sentence Tokenize utiliza esse algoritmo não supervisionado, que vai aprendendo como está o texto e vendo qual é a melhor forma de tokenizar esse texto, gerando sentenças adequadas. Uma outra classe que a NLTK apresenta é a classe de stop words, que são termos comuns que não ajudam em nada a extrair o significado do texto. No português podemos citar, por exemplo, nossos e, a, as, os, as palavras que tu não consegue extrair algum significado normalmente, né? Então, ele já vem, essa está bem completa em português, eu vou fazer a demonstração aqui. E ela ajuda a filtrar o texto que vai ser analisado, né? Vamos fazer aqui. Vamos importar aqui, vamos TK corpus import stop words. Está importado, agora vamos importar para o português. Vamos escolher o dicionário de português. Dicionário de português, set stop words, Português. Aqui eu fiz um array, mas poderia ser separado isso de um texto, a gente pegar um texto e tirar todas as palavras que não é de nossa interesse, as stop words, que uma livre tradução seria palavras que atrapalham não, mas que param, né, que não ajudam em nada. Agora vamos refazer este array, né, com as palavras, apenas as palavras que não são stop words. Perfeito. Aqui, como a gente pode ver, ó, ele tirou deixou apenas as palavras com algum significativo. Aula, loja, escola, e tirou os, as, e, ou. E outra coisa muito interessante que a NLTK apresenta é a análise de sentimento, que com o advento das redes sociais,
no Twitter, Facebook, se tem feito um grande esforço para tentar avaliar a emoção, o sentimento do usuário, se um comentário foi positivo, se um comentário foi positivo, com que ele, de acordo com o que ele escreveu, né? Com isso, até que essa parte vai ser utilizada no meu projeto de TCC, né? Para onde as pessoas fizerem avaliação, a gente vai tentar fazer um termômetro, né? De acordo com as palavras escritas nos comentários, gerando essa classificação, assim, se foi positivo, se foi negativo. A biblioteca da NTK ela tem vários classificadores ali, e um deles utiliza redes bayesianas para fazer o treinamento e gerar informações. A classe é Naive Bayes Classifier. E a NLTK disponibiliza uma API para testar essa funcionalidade direto, porque o exemplo seria mais demorado aqui para fazer, então eu resolvi utilizar esse serviço REST aqui para demonstrar os sentimentos. Hoje a biblioteca conta com uma grande base de palavras em inglês, então será construída, para o meu trabalho eu vou construir algum aproximado com uma grande quantidade de palavras, né? Positivas e negativas da língua portuguesa. Tem alguns sites eu já encontrei algumas boas listas, assim, então de repente só vai precisar dar uma complementada para poder fazer esse termômetro, assim, de se o usuário está gostando ou não da ferramenta que vai ser desenvolvida. Que eu vou demonstrar para vocês, ó. Que a demonstração só vai ser em inglês, tá? Então aqui a gente vai submeter vou submeter a palavra rap aqui, por exemplo, ó. Rap. A API vai me retornar agora. Ó, ela me retornou. Retornou como se fosse um label positivo, positivo, de positive, positivo. E aqui retorna o cálculo, né, que é feito através de redes bayesianas. 25% de probabilidade de ser negativo, 0,26% de ser neutra e 74% de chance de ser positiva, que é bem próximo da avaliação humana, né, que chega a 80% normalmente. Eu li num artigo, isso eu não vou me lembrar agora exatamente qual artigo, mas acho que eu não tenho o link aqui agora. Mas enfim, vamos pegar uma palavra negativa aqui agora, por exemplo, worst. E vai me retornar aqui worst, ó, negativa, com 0,84, seria 84% de chance que a palavra é negativa. Que seria uma acurácia bem interessante, né? Eu sou praticamente certo que esse termo foi negativo. Agora vamos pegar uma palavra neutra, por exemplo, alone. Alone, sozinho. Ela acaba sendo neutra, porque alone, estar sozinho ou não estar sozinho, pode ser bom ou ruim, dependendo da pessoa. Certo? Essa era a demonstração assim que foi feita, uma rápida análise da biblioteca. A biblioteca está disponível. Aqui é o site da API, tá? Vocês têm acesso aqui como acessar a API, tem várias opções aqui que dá para utilizar direto, não precisa nem utilizar programar em Python ali para poder gerar. E a NLTK está disponível nltk.org, tá? Ela funciona tanto em Python 2.7 como no 3. Aqui eu só utilizei o 3. O site é bem completo, tem vários testes aqui, tem toda a documentação e bem interessante a API. Assim. Tem várias outras APIs de Python que são utilizadas em conjunto com essa também e acredito que vai ser de grande proveito para o TCC. É isto.